Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse vídeo é a aula número 2 sobre geometria espacial. Nessa segunda parte, nós vamos falar especificamente dos prismas. Vamos ver os seus principais elementos, vamos ver os tipos de prisma, suas nomenclaturas de acordo com as bases, enfim, tem muita coisa legal para a gente ver hoje. Então, aproveita esse momento, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não esquece, curte esse vídeo. Bora lá? Em um vídeo anterior, nós falamos sobre os sólidos geométricos e que eles podem ser divididos em poliedros e corpos redondos. Nessa aula aqui, eu quero dar um destaque especial aos poliedros e mais especificamente aos prismas. Então, vejamos aqui alguns exemplos de prismas e vamos entender quais são as suas características. Então, primeira coisa, todo prisma ele tem superfície formada por polígonos, tá bom? E isso, na verdade, é uma característica que é pertinente a todos os poliedros. Então, primeira coisa, prisma tem faces poligonais, todas elas. Uma outra coisa é que pelo menos duas faces, elas são congruentes e elas estão em planos paralelos. Então, é fácil perceber, por exemplo, que essa face superior, ela é congruente a essa face inferior. E nós temos essas faces aqui em planos paralelos, tá bom? Então, existe um plano alfa que contém essa face superior, da mesma forma que contém um plano beta que contém essa face inferior, e esses planos são paralelos. Então, quando um poliedro tem duas faces, tem pelo menos duas faces que são congruentes, e essas faces congruentes estão em planos paralelos, isso é uma característica de um prisma, tá bom? E uma terceira coisa é que as demais faces desse poliedro é formada por paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros, polígonos com 4 lados, e que possuem 2 pares de lados paralelos. Então é fácil perceber, por exemplo, nesse poliedro nós temos duas faces que são congruentes, que nós temos um hexágono na parte de cima, outro hexágono na parte de baixo. É fácil perceber que esses hexágonos, que essas faces estão em planos paralelos. E essas faces laterais, elas são paralelogramos. Nós temos aqui quadriláteros e é fácil perceber que nós temos aqui um par de lados, esses lados são paralelos, e que esse par de lados também é paralelo. Então, essas características são básicas, são importantes para a gente identificar os prismas, tá bom? Então, se eu pegar aqui um outro poliedro, também é fácil perceber que ele é um prisma, porque eu tenho faces congruentes em planos paralelos e as demais faces são paralelogramos. Da mesma forma, nós podemos observar neste outro sólido aqui. Nós temos duas faces que estão em planos paralelos e que elas são congruentes, e as faces laterais, as demais faces, são formadas por paralelogramos. Agora vejamos alguns elementos importantes dos prismas. Então nós temos, por exemplo, as bases, que são aquelas que estão em planos paralelos entre si, que são congruentes. Então nós temos sempre duas bases, a superior e uma inferior. E as faces laterais, que são os paralelogramos que compõem o prisma. Nós temos também as arestas. Então, os lados dos polígonos que formam as bases são chamadas de arestas da base. Já os demais segmentos são as chamadas de arestas laterais. Um terceiro elemento importante são os vértices desse poliedro. E também uma outra coisa importante a se destacar aqui é a altura. A altura de um prisma nada mais é do que a distância entre os planos que contêm as bases desse sólido. Uma classificação importante dos prismas é de acordo com a sua base. Então, por exemplo, se a base de um prisma é um triângulo, a gente chama esse prisma de prisma triangular ou prisma de base triangular. Se um prisma tem uma base formada por um quadrilátero, nós chamamos esse prisma de prisma quadrangular
ou prisma de base quadrangular. Se o prisma ele tem uma base formada por um hexágono, então ele é um prisma hexagonal ou prisma de base hexagonal. Uma outra classificação importante dos prismas é com relação à posição em relação à base das suas arestas laterais. Por exemplo, nesses dois sólidos aqui, nós podemos perceber que essas arestas elas são perpendiculares a esse plano que contém a base. Quando as arestas laterais são perpendiculares, ou seja, elas formam 90 graus com o plano que contém a base, esse prisma ele é chamado de prisma reto. Agora, nesse outro sólido aqui, nós podemos perceber que as arestas laterais elas não formam 90 graus com o plano que contém a base. Então, quando isso acontece, a gente classifica esse prisma aqui de oblíquo. Então, em relação à posição das arestas, nós podemos classificar os prismas como retos ou oblíquos. Então, perceba que um prisma, quando ele é reto, todas as faces laterais são formadas por retângulos. Ainda uma outra coisa importante a se falar com relação à nomenclatura é se, por exemplo, a base é um polígono regular. Dinho, o que é um polígono regular? Polígono regular é aquele que todos os seus lados têm a mesma medida. Por exemplo, um triângulo equilátero é aquele que possui todos os seus lados congruentes entre si. Eles possuem todos os lados com a mesma medida. Então, quando nós temos um prisma onde a sua base é formada por um polígono, onde todos os lados têm a mesma medida, a gente diz que aquele prisma é regular. Por exemplo, esses dois prismas aqui em particular, eles têm todos os lados na base com a mesma medida. Então, eu posso dizer que esse é um prisma hexagonal regular. Nós podemos dizer aqui que esse é um prisma triangular regular, tá bom? E aqui a gente encerra mais um vídeo. Gostou da aula de hoje? Então coloca aqui nos comentários as tuas impressões, faz as tuas perguntas, as tuas dúvidas, tá bom? Então fica com grande expectativa para os próximos vídeos que ainda vão ser postados aqui. Então te espero na próxima.